أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن الله التوفيق. Bem-vindos a mais uma aula do curso de Fiqh Maliki de Emergência. O tema de hoje será, em primeiro lugar, Nawaqidul Wudu, ou seja, aquelas coisas que quebram o wudu. Nós vamos listar aqui e explicar quais são as coisas que, quando acontecem, fazem com que a pessoa perca o wudu, de modo que ela tenha que refazer, certo? Então eu vou começar lendo aqui para vocês o texto em árabe e depois eu vou ler a tradução e explicar. Faslun nawaqiduhu sittata ashar baulun warihun salasun idha nadar wa gha'itun nawmun thaqilun madiyu sukrun wa irma'un jununun wadiyu لمس وقبلة وذاء وجدات لذة عادة كذاء قصدات إطاف مرأة كذا مس ذكر والشك في حدث كفر من كفر. Então, em português, isso aí vai ficar da seguinte maneira: as coisas que quebram o wudu são em número de 16: urina, gases, incontinência, caso seja rara, fezes, sono pesado, madi, embriaguez, desmaio, loucura, wadi, carícias e beijos, caso causem normalmente o prazer, ou quando se busca por meio deles o prazer, a introdução pela mulher dos dedos entre os lábios vaginais, tocar o pênis, duvidar quanto a estar abluído e a descrença de quem descreu. Pois bem, vamos explicar isso em geral e depois um a um, certo? São então 16 coisas que fazem a gente perder o wudu. E essas coisas se classificam em 3 categorias. E já aviso vocês que o autor Ibn Ashir, ele não descreveu elas separando entre as 3 categorias. Antes ele misturou um pouco por razões de métrica e rima, para que ele pudesse fazer o poema. Mas nós vamos, para facilitar, classificar em 3, certo? Os nomes dessas 3 categorias são os seguintes. O primeiro é hadath, são aquelas coisas que por elas mesmas fazem a pessoa perder o wudu. A segunda é sabab, que são ocasiões para que a pessoa solte um hadath, por exemplo. Então, ocasiões para que aconteça algo que faça a pessoa perder o wudu. E tem uma terceira categoria que não é nem hadath nem sabab, tá? Então vamos ver aqui pela ordem do poema, depois a gente categoriza segundo essa ordem que eu acabei de falar para vocês. As coisas que quebram o wudu são em número de 16, a primeira delas é urina. Então a urina, de maneira geral, né, quando a pessoa urina, ela perde o wudu e ela tem que refazer o wudu. Gases, mesma coisa. Se a pessoa solta gases pelo ânus, ela deve refazer o wudu. Incontinência, caso seja rara. Como se explica isso aqui? Veja bem. Define-se a incontinência como a incapacidade da pessoa de segurar, por exemplo, a urina, ou os gases, ou mesmo as fezes, né? Ou, em alguns casos, né, tem pessoas, segundo os livros de fiqh, tem pessoas que têm incontinência de esperma, né, que elas emitem esperma sem prazer e em momentos assim que elas não esperam. Sempre que a pessoa tem incontinência, certo? Essa incontinência pode se classificar de 2 maneiras. Ou ela é mais ou menos constante, definindo-se isso como aquilo que dura metade do tempo da sua vida ou mais, certo? Ou ela acontece só de vez em quando. Ele diz aqui que o que quebra o wudu é a incontinência caso seja rara, ou seja, aquela incontinência que acontece só de vez em quando. Por que ele fala isso? Porque se a pessoa tem realmente uma incontinência que faz com que ela seja incapaz, por exemplo, de conter a urina durante mais da metade do tempo dela, essa urina, certo, que sai em razão dessa incontinência, que é um problema médico, né,
ela não quebra o wudu, porque senão a pessoa teria que a todo momento estar refazendo o wudu, ela muitas vezes não conseguiria sequer terminar uma oração. Então, quando a incontinência é mais ou menos constante, ou seja, quando ela dura mais da metade do tempo, certo, da vida, ou do tempo de uma pessoa, ela não quebra o wudu. Porém, a incontinência, quando é rara, ou seja, quando ela acontece só de vez em quando, aí sim ela quebra o wudu, né? Mesmo que uma pessoa tenha lá um surto, vamos dizer, de incontinência, de urina, ou seja lá o que for, durante esse tempo, né, que vai ser um pouco de tempo apenas, ela vai ter que refazer o wudu sempre que sair urina ou sair qualquer outra coisa dessas que seja objeto da incontinência. Continuando, fezes. Também toda vez que a pessoa vai no banheiro, certo, e defeca, ela perde o wudu, deve refazê-lo, certo? O que mais que tem aqui? Sono pesado. Sono pesado, ele quebra o wudu. Tudo que foi dito até agora está na categoria de hadath, ou seja, de coisas que são emissões, vamos traduzir assim, emissões, coisas que saem, substâncias impuras que saem do corpo humano e que em si, por si, a saída delas faz a pessoa perder o wudu. Tudo que foi dito até agora está nessa categoria. Agora a gente está falando de sono pesado, isso aqui já é um sabab. O sono pesado em si e por si, ele não faz uma pessoa perder o wudu. Porém, a pessoa quando está dormindo, ela não sabe, por exemplo, se soltou gases ou não. Por isso que o sono pesado é uma das coisas que fazem perder o wudu. Ele está na categoria de sabab. E os livros citam, certo, alguns sinais para a gente saber se o sono é pesado ou leve. O primeiro sinal é o seguinte: se a pessoa está, por exemplo, sentada, com os joelhos assim, junto, e segurando as pernas com as mãos assim, se acontecer de ela cochilar e as mãos dela se abrirem assim, isso é sinal de que ela chegou num grau de sono pesado e deve, portanto, refazer o wudu. Outros sinais de sono pesado: se sai baba, se sai saliva da boca dela, também ela deve refazer o wudu. Se ela está segurando algo em sua mão, como por exemplo um tasbih, e isso que ela está segurando cai da mão dela, também isso é sinal de sono pesado, ela deve refazer o wudu. Por fim, outro sinal de sono pesado dado pelos juristas é quando uma outra pessoa chama você e você não ouve. Porque quando você está com sono leve e alguém te chama, você imediatamente desperta e ouve e desperta. Mas se você está com sono pesado e alguém te chama, você não ouve. Ou seja, se isso acontecer, é sinal de que você dormiu pesado e que você, portanto, tem que refazer o wudu. Segundo o mashhur, vamos dizer, a opinião mais difundida na escola, o sono leve não quebra o wudu. Embora haja também, né, divergência, tem quem diga que quebre, mas no geral a escola Malik diz o sono leve não quebra o wudu, tá? Próxima causa de quebra de wudu, madi. O que significa madi? Madi é um líquido que sai do pênis do homem quando ele está excitado. Não é o esperma, é um líquido que sai quando dá excitação. Ele é definido como um líquido fino e claro, né, transparente, certo? E lubrificante, vamos dizer assim. Quando por qualquer motivo, seja por estar beijando uma mulher ou qualquer coisa assim, ou o cara está pensando em algo, quando por qualquer motivo sai madi do pênis dele, isso aí é o suficiente para ele quebrar o wudu. E detalhe, quando a pessoa, o homem no caso, perde o wudu pela saída de madi, ele deve também não só lavar a ponta do pênis, certo, como acontece quando ele urina, mas ele deve lavar o pênis inteiro com água, tá? Próxima causa, vamos falar aqui de 3 causas: embriaguez, desmaio, loucura. Veja, essas aqui são 3 outras causas de quebra de wudu que se classificam também como sabab. Elas não são as substâncias que saem do corpo, mas também casos análogos ao do sono pesado, em que a pessoa não tem mais a consciência do que está acontecendo com ela, se ela está embriagada, se ela desmaiou, ou se ela tem o que se diz em árabe é junun,
ou seja, se ela está ou possuída por um gênio, ou se ela tem mesmo um surto psicótico, ou qualquer coisa desse tipo, também ela não vai ter consciência do que está acontecendo com ela. Então, mais 3 casos: embriaguez, desmaio e loucura. Quando a pessoa cai numa dessas situações, ela deve refazer o seu wudu. Próxima causa, wadi. Wadi também é um hadath, algo que sai, né, do corpo humano, que no caso sai do pênis do homem também, segundo juristas, tá? Se trata de um líquido claro, grosso, que sai às vezes depois da urina, ou quando o homem teve assim uma excitação emocional intensa, ou fez muito exercício físico, também pode acontecer de sair. É uma coisa bastante rara, muitas vezes quando a gente ouve falar disso, mesmo nas aulas, as pessoas não têm ideia do que seja, mas eu mesmo já conheci pelo menos um caso de alguém que me relatou que saiu de fato esse líquido, certo? Então esse é mais uma coisa que pode ser emitida pelo pênis do homem e que exige que se refaça o wudu, certo? E ele é também um hadath. Agora continuando, carícias e beijos são 2 causas, tá? Carícias e beijos, caso causem normalmente o prazer ou quando se busca por meio deles o prazer. Então veja, toda vez que uma pessoa acaricia outra buscando prazer, certo? Ou buscando dar prazer, certo? Isso em si por si é causa de perda de wudu. Né? Estamos falando aqui de prazer sexual, quer dizer, se um homem acaricia a sua filha ou seu filho, isso é outra coisa, mas estamos falando aqui de busca, né, de prazer sexual, de obter ou dar prazer sexual, né? Mesma coisa o beijo, tá? Com o seguinte detalhe, então assim, em regra geral, carícias e beijos, caso sejam gestos dos quais normalmente se busca obter prazer, como por exemplo o beijo na boca, tá? Quebra-se o wudu, certo? Agora, mesmo que não sejam gestos que normalmente causem prazer, certo? Caso a pessoa faça eles com a intenção de obter prazer, ou caso ela obtenha o prazer mesmo sem querer, quebra-se o wudu, tá? Então todo toque, certo? No sexo oposto, e os fuqaha falam também de, por exemplo, caso se toque até uma pessoa homossexual, por exemplo, se ela toca uma pessoa do mesmo sexo e obtém prazer, também vale a mesma coisa, né? Então, todo toque no sexo oposto ou no mesmo sexo e do qual se espera obter prazer ou que redunde em prazer, faz com que se perca o wudu, incluindo-se aí o beijo. Continuando, a introdução pela mulher dos dedos entre os lábios vaginais. Então a mulher tocar a vagina por fora não quebra o wudu dela, porém se ela introduzir os dedos entre os lábios, quebra-se o wudu. Tocar o pênis, o homem tocar o próprio pênis, certo? Com a palma ou os lados, certo? Da mão e dos dedos, quebra o wudu dele, tá? Se ele tocar o pênis com essa parte da mão, não quebra. Porém, com a palma e os lados da palma e dos dedos, sim, quebra, tá? Porém, se ele fizer isso com a mediação de um pano qualquer, mesmo que seja fino, né, uma roupa, né, uma roupa de baixo, uma toalha, não se quebra o wudu, tá? Mais uma, duvidar quanto a estar abluído. Se a pessoa tem dúvida se está abluído ou não, ou seja, se ela tem dúvida se ela soltou gases ou não, ou se ela por algum motivo não se lembra se foi no banheiro ou não, ou seja lá o que for, a dúvida em si é um motivo para quebrar o wudu. Ou seja, se ela está em dúvida, ela deve refazer o seu wudu. E por fim, o último motivo é a descrença de quem descreu, tá? Ou seja, se a pessoa renega o Islã, aquela que já foi muçulmana ou é muçulmana, se ela renega o Islã, ela descrê de Deus, descrê do profeta sallallahu alaihi wasallam, isso aí em si por si quebra o wudu dela. Se ela voltar para o Islã, que inshallah acontecerá, ela terá que renovar
o seu wudu. Tá? Então, só para classificar aqui para vocês, o que é hadath propriamente dito, ou seja, emissões do corpo humano, são a urina, os gases, as fezes, o madhi, o wadi e a incontinência, que pode ser incontinência de qualquer um desses. Tá? Então são 6 fatores que são chamados hadath ou emissões e quebram o wudu. Tem 4 fatores que quebram o wudu porque eles implicam perda de consciência, que são o sono pesado, a embriaguez, o desmaio e a loucura. Tá? Incluindo-se aí na loucura tanto a possessão demoníaca quanto problemas psiquiátricos, né, como um surto psicótico. E tem outros 4 fatores que quebram o wudu porque eles induzem ou podem induzir a emissão de sêmen ou a emissão de madhi, que são as carícias, os beijos, a introdução pela mulher dos dedos entre os lábios vaginais e o homem tocar o pênis. Então esses 4 fatores que fazem perder o intelecto e esses outros 4 que podem induzir um prazer sexual são classificados como sabab, ou seja, causas possíveis de perda de wudu, e elas sim fazem com que a pessoa perda o wudu. E tem outros 2 fatores que não são nem hadath, nem emissões, nem sabab, nem causas, que são a dúvida quanto a estar abluído e a descrença de quem descreu. Então vamos ficar por aqui, a próxima aula a gente continua. Espero que tenha sido útil. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.